acho, então não vou aprofundar nesse tema. Falando sobre proteção de patrimônio de uma maneira intergeracional. E é engraçado falar disso na semana que a rainha virou defunto e a gente viu que imposto é só para os plebeu mesmo, né? Tipo, o rei não paga. É, Porque assim, a gente paga pra ele, né? Ele só tem o dele. No fundo, o nosso também é o dele. Mas, enfim. A década de 1900, o tweet seu de setembro de 2021. A década de 1920 viu o nascimento dos estados bolchevista e fascista. Infelizmente, o povo não tinha Bitcoin para se defender. Quem tinha ouro foi roubado ou foi morto. E aí tem toda aquela história de teoria dos ciclos e que a história não repete, mas rima. E muito do que falam da década de 20 é que é um resultado da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, aliás, o pessoal imprime dinheiro a rodo, e aí tem a crise de 29, depois que tem o ambiente para surgir o Estado fascista, por exemplo. Pensando que a história rima e pensando nas nossas condições atuais, como você enxerga nosso futuro próximo? E, tipo, no fundo, tudo isso está meio relacionado a essa parte basal da sociedade que é a morte do dinheiro, né? sim, eu acho que o remake, o fascismo 2.0, é o Fórum Econômico Mundial, porque o fascismo é aquela união entre empresários e Estado, né, criando um sistema totalitário. Então, eu acho que eles são fascistas neomalthusianos. E o remake do comunismo agora é o ecoterroristas, né, ecocomunistas, eles são aliados. Então, eu acho que, assim, eu, a gente pode passar por a década de 20 agora até 2030, pode ser um período muito grande de instabilidade no mundo, e a gente tá tendo que lidar com essas ideologias coletivistas de novo, né? Que são muito fortes. E, e assim, sorte que a gente tem o Bitcoin agora, porque quem tinha ouro antigamente, é o que eu falo, né? Foi morto ou perdeu tudo. Então, a história tá rimando de novo, né? A história, ela, o Fórum Econômico Mundial, eu subestimava, vou confessar, eu subestimava o Klaus Schwab, eu subestimava o Clube de Roma. Eu não tinha noção de que eles eram tão poderosos assim. E eu achava que era só um grupo de lobistas, mas eles realmente tiveram que sair da cortina, né? E no momento que eles saem da cortina, eu acho que eles vão por tudo ou nada e eles se enfraquecem, né? Porque o discurso fica muito óbvio. Então, eu acho que assim, o que a gente vai começar a ver vai ser muito mais censura e todo tipo de desculpa para se apropriar da riqueza, né? O último artigo do Arthur Hayes, da Bitfinex, ele fala sobre isso, como que o Bitcoin vai prosperar num cenário de guerra, né? E ele vai ser usado como uma reserva de valor inconfiscável, como ele tem sido usado. Então, ele existe, ele só precisa ser mais disseminado. A guerra custa muito cara, ela é muito custosa. Tanto é que a moeda fiduciária hoje, ela nasceu na Primeira Guerra Mundial. Então, e eles tendem a se exaurir, porque os estados vão por tudo ou nada. Eu acho que nessa exaustão do valor da moeda, a gente vai ter um processo hiperinflacionário. A última moeda a morrer, eu acho que vai ser o dólar, pela força que ele tem hoje em dia. Mas eu acho que o Bitcoin ele vai sair forte depois disso, porque os estados eles vão se destruir e a gente vai, e quem tiver Bitcoin vai sobreviver. Vai ser uma questão de sobrevivência mesmo. As pessoas não vão ter opção. Boa, no fundo, encaixou perfeitamente para o próximo tema, que é falar sobre teoria dos jogos entre tecnologias e bens monetários. E aí você tem um tweet de março de 21 que é: o homem descobre o fogo,
todos que não têm fogo ficam pobres. O homem descobre arma de fogo, todos que não têm arma de fogo ficam pobres. O homem inventa o Bitcoin, todos que não têm Bitcoin ficam pobres. É assim que funciona. E aí um outro tweet de março de 21 também, que o ouro é uma tecnologia, a prata é uma tecnologia, o dólar é uma tecnologia, o real é uma tecnologia. Quando você perceber isso, você começa a entender o Bitcoin. Então, começar te perguntando como você define uma tecnologia e por que o ouro e a prata também podem ser vistos como tecnologias. A tecnologia, no primeiro eu falo de tecnologia em geral, e no segundo eu falo da tecnologia monetária, porque o dinheiro é uma tecnologia monetária, ele serve uma função, né? A função de mover valor no espaço e no tempo. E vários bens podem servir, né? As conchas, o ouro, a prata, e tem bens que funcionam melhor ou pior. Então, ela é um ponto de vista muito não essencialista do dinheiro, do bem monetário. Então, ele é uma tecnologia nesse sentido. Se ele funciona bem ou mal. Eu acho que a moeda governamental é uma tecnologia ruim, o CBDC vai ser uma tecnologia pior, e o Bitcoin é uma tecnologia melhor, simples assim. No primeiro, tecnologia no sentido mais amplo, eu falo do fogo e da arma, que é uma forma que o ser humano, assim, com o engenho humano, ele cria maneiras de aumentar a potência que ele tem na Terra. Então, o fogo, ele vê melhor, ele cozinha melhor. Cozinhando os alimentos, ele tem mais acesso a nutrientes que ele não teria se não tivesse inventado fogo. Então, todos que não têm acesso a essa tecnologia é como se criasse duas classes de seres humanos, porque quem não tem acesso simplesmente perece. E é assim que o ser humano vai evoluindo. E as tecnologias são as coisas mais poderosas que a gente tem para alterar o ambiente e alterar a sociedade. E a arma de fogo, quem não tem arma de fogo, se você vai lutar karatê com uma pessoa armada, você vai perder. Você pode ser melhor um exímio lutador, mas você vai perder se a pessoa souber atirar. Então, é um pouco como tudo ou nada. Se a tecnologia funciona da forma como ela deve funcionar, ela oblitera a, a concorrência. Então, ela, ela, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quem tinha tecnologia de bomba atômica ganha. E é assim que a humanidade mudou depois disso. E, então, é nesse sentido, o Bitcoin está nessa linha, né? Eu acho que é uma das maiores invenções da humanidade. E quem souber usar vai prosperar, e quem não souber não vai prosperar. É uma visão muito seca, né? Mas uma visão, acho que realista do que vai acontecer. Porque que pessoa poderosa hoje em dia vai conseguir sobreviver nos próximos 50 anos se não tiver Bitcoin? Porque pensa bem, um bilionário, ele precisa do Estado. Se ele não tiver o Estado como aliado, ele não vai conseguir nem suas propriedades. O Bill Gates não vai conseguir sua casa em Seattle. O Barack Obama tem uma mansão perto de um lago. Ele não vai conseguir isso. Ele vai precisar manter o valor. Então, a teoria dos jogos vai assim. À medida que as pessoas autointeressadas vão vendo que isso é uma tecnologia melhor, elas vão tentar se associar ao Bitcoin. Pode haver tentativas de subterfúgios para falar que o Bitcoin não presta, que o Bitcoin faz mal para o meio ambiente, para afastar as pessoas dessa tecnologia. Mas isso é jogo jogado, faz parte da estratégia, né? Afastar as pessoas do Bitcoin criando medos. Assim como tem cartoons no começo do século XX falando mal da energia elétrica, os luditas no, no, na Inglaterra eram contra a tecnologia. Então, quem estuda a história da tecnologia vê isso acontecer várias vezes, de uma tecnologia nova e o sistema concorrente começar a tentar sabotar a tecnologia que veio substituí-la. Então, eu vejo o Bitcoin nessa grande linha histórica de desenvolvimentos tecnológicos. Não, perfeito. Eu ia até emendar uma segunda pergunta sobre esse mesmo tema, mas no fundo você já respondeu, que é como funciona a teoria dos jogos entre populações com tecnologias distintas. Então só vou falar o exemplo que eu ia dar, que acho que ilustra bem tudo isso que você falou de que a tecnologia superior
ganha a batalha contra a tecnologia inferior. Tipo, o exemplo que eu tinha separado era da invasão dórica, que é os dóricos, me corrija se eu estiver errado, mas que eu me lembro das aulas de história, eles são o primeiro povo grego que tinha metalurgia, que conseguia fazer cobre e que, portanto, tinha uma tecnologia de metal superior e mais forte. Então eles desceram um cacete no resto dos povos gregos e eles invadem a Grécia e fundam Esparta. Eu não lembro se é isso, talvez eu tenha assassinado agora as aulas de história, mas eu lembro que tinha essa questão, que eles tinham uma tecnologia de metalúrgica superior e, portanto, eles tinham armas melhores. Tendo armas melhores, eles são donos do lugar que eles quiserem, porque ninguém tem uma tecnologia Uhum, superior a deles. É aquela história uhum, que o leão não se importa com a opinião da gazela. uhum. Eu só colocaria uma, eu só faria uma complementação à sua ideia de que não basta só ter a melhor tecnologia, mas também existem tecnologias sociais importantes. Porque se você tem uma boa tecnologia, mas a sociedade está completamente desorganizada, se você está em uma guerra civil, ainda é possível que uma sociedade com uma tecnologia melhor não domine uma sociedade que tem uma tecnologia menor, inferior. Então, a tecnologia, ela se utilizada corretamente e se as pessoas tiverem souberem cooperar entre elas e souberem manter essa tecnologia de uma forma eficiente, aí sim ela consegue dominar. Mas eu acho que assim, ela é um grande avanço, mas ela não é só ela, mas ela sim determina a história, mas existem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, do ponto de vista prático do Bitcoin, eu acho que a gente tem que sim criar uma infraestrutura para o Bitcoin prosperar. Só o fato dele existir e os incentivos que ele gera são fortíssimos, mas o seu podcast, os seus escritos, o livro, as pessoas comentando sobre Bitcoin, isso também é uma forma da gente se fortalecer. Então, eu até dedico o livro aos remanescentes, porque eu acho que os remanescentes, eles precisam se fortalecer. Então, mas a gente não sabe quem eles são. Então, eu acho que o jogo está posto, né? Mas não é 100% que a gente vai prosperar somente porque a gente tem o Bitcoin. Não, justíssimo, sem dúvida. Uhum. Puta, tem um argumento dos VETs que eu vi lá na Adopting Bitcoin do ano passado que é maravilhoso. O que é isso? Tem o lema Fix the Money, Fix the World. Daí ele coloca uma coisa no Uhum. meio, que é Fix the Money, Fix the Individual, Fix the World. Porque é isso, você conserta o dinheiro, ele conserta as pessoas, daí as ações de indivíduos, ação de várias pessoas combinadas, que vai mudar o mundo. Não é só o dinheiro estar consertado que o mundo se consertou naturalmente. Ainda tem toda essa prova Uhum. de trabalho fazendo a transição e realmente pondo a mão na massa para consertar, né? Uhum. É curioso, porque se o Bitcoin prosperar, tudo será visto como óbvio, né? Mas o meu ceticismo, ele impede que eu tenha uma conclusão tão determinista. Às vezes eu sou mais determinista, às vezes por conta assim, da minha... É uma crença mesmo de que é uma tecnologia boa, mas eu acho que ainda estamos batalhando ainda. Então, eu acho que é importante que as pessoas leiam, que elas busquem entender a tecnologia para utilizar de uma forma boa. O Bitcoin pode ser suprimido durante muitos anos ainda, pode ser inflacionado, pode... Se as pessoas não entenderem a autocustódia, eu tenho um capítulo sobre autocustódia, eu acho sim que ele pode ser retardado muito o processo dele. Então, eu acho que esse trabalho de educação, no sentido amplo da palavra, ele é importante para que ele prospere. Então, é curioso, a gente tem um paradoxo entre liberdade e contingência, né? Porque nós somos livres e então nós vivemos nesse caos da liberdade, mas ao mesmo tempo nós temos essas tendências que só retrospectivamente parecem que eram necessárias.
mas o futuro não foi construído ainda. Então, eu fico com ceticismo e eu acho que a gente tem muito a fazer ainda com Bitcoin. Ah, concordo inteiramente. Cara, e falando sobre essa questão de tem muito o que fazer, inclusive, tem um tweet seu de setembro de 2021 que é: sem o Bitcoin, a humanidade se autodestruirá com intermináveis guerras com armas cada vez mais poderosas. E aí tem uma visão que, não sei se você conhece, mas é uma visão que para mim faz muito sentido, é que quando a gente começa a ter um meio de comunicação de valor em escala global, a tendência é que a gente vá criando um novo número de Dunbar e a gente comece a realmente Uhum, conseguir cooperar como humanidade como um todo, agora que a gente tem menos barreiras para essa comunicação de valor. E aí tem toda aquela brisa que você já deve ter escutado falar, que é o paradoxo de Fermi, que é: por que a gente não observou vida inteligente ainda? E aí uma das hipóteses chama o grande filtro, que teria alguma coisa que não permitiria espécies inteligentes conseguirem deixar o seu sistema solar. E uma das hipóteses para esse grande filtro é justamente uma espécie inteligente desenvolver tecnologia que se autodestruiria. E isso faz muito sentido pensar na própria humanidade, que a gente tem, desde que surgiram as bombas atômicas, aquele relógio com a contagem do fim do mundo. uhum. Então, no fundo, talvez É, o Bitcoin permita que esse relógio não chegue ao zero. sim, eu acho que ele pode fazer isso se apropriando da energia que seria gerada pela bomba nuclear. Então, uma saída otimista do Bitcoin seria ver que assim, a mineração do Bitcoin ela é tão boa, tão boa, tão boa, gera tanta riqueza que não é mais eficiente a guerra, que a guerra só vai trazer destruição, por mais que eu destrua parte do planeta e me aproprie, eu não vou ter tanta riqueza quando se eu uso o urânio que está sendo usado para criar a bomba nuclear para ser usado para minerar Bitcoin. Então, o Bitcoin pode fazer um difusor, ele pode sabotar os incentivos para criar uma bomba nuclear. Então, o que seria usado para destruir é usado para minerar Bitcoin, porque é a melhor forma de você usar a tecnologia nuclear. E eu não vejo alternativa a isso. Essa é a minha visão mais otimista que eu consigo conceber na humanidade, é a energia da bomba nuclear ser usada para minerar Bitcoin. E assim acabar com guerras globais, porque se não for isso, vai ser a destruição total e a dominação total. É, bem binário mesmo. Eu tenho uma visão parecida